que começamos mais propriamente com o exercício da disciplina. Esse exercício é para vocês um experimento, como vocês mesmos, com vocês mesmos, que usa o método dos estímulos constantes, tanto na apresentação como no cálculo das estatísticas. Tá? Então, eu vou falar agora um pouco de alguns conceitos básicos da psicofísica que o Fechner forneceu. E depois eu passo mais propriamente para o método dos estímulos constantes e aí eu vou mostrar como que faz o exercício. Bom, e agora falar um pouquinho do método dos limites e do método dos ajustes para chegar no estímulos constantes, tá? O método dos limites, ele funciona em ordens crescentes e decrescentes. Em apresentações sucessivas em ordem crescente e decrescente. Então, como funciona? Você apresenta um estímulo para o participante em intensidade decrescente e depois decrescente. Pode ser primeiro aqui crescente também, não importa. O que importa é que você faça um depois o outro. Então, como que é? O participante, se apresenta essa intensidade, o participante fala, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Aí quando o participante responde que não viu, aí você passa para a próxima sequência. E só que ao contrário, agora ela é decrescente, tá? Então, a pessoa vai fazendo essas séries aqui, né? De viu, não viu, então você sempre vai mudando. E aí quando terminar as séries, você vai tirar uma média da resposta desses participantes, que seriam. E essa média é o limiar absoluto. O que é o limiar absoluto? O limiar absoluto é onde você passa a perceber ou passa a não perceber, tá? Então, no caso de um estímulo decrescente, o limiar absoluto é quando você deixa de perceber. O estímulo crescente é quando você passa a perceber. E aí você tira uma média de tudo isso e você tem uma aproximação de como que seria o limiar do participante, né? Como que ele responde em média para os estímulos. Então, quando ele não percebe, é o sublimiar. Então, você já deve ter ouvido a palavra subliminar, né? Que é o sublimiar. E tem o método dos ajustamentos também, que ele é muito parecido com esse método, é a mesma mecânica com algumas diferenças. As duas diferenças principais é que os estímulos não são discretos, eles são constantes e quem ajusta é o observador, não o experimentador. O problema com esses métodos, eles são métodos simples, são métodos rápidos, mas o problema deles é que eles levam a dois tipos de erro: erro de antecipação e de habituação. Antecipação é quando o participante ele meio que calcula o tempo é, de, de mudar a resposta. Então, como se assim, a pessoa fica respondendo sim, sim, ela fala assim, eu acho que agora o estímulo vai aparecer por aqui. Então ela antecipa a resposta dela. Então ela responde que não viu aqui, mas na verdade ela viu. Isso é um erro, né? Porque não corresponde à percepção da pessoa, corresponde a, a um outro tipo de mecanismo mental, né? Outro tipo de função mental. E a habituação é o contrário, é quando a pessoa está muito acostumada, ela se acostuma, né? Se habitua a responder de uma maneira, então ela fica respondendo não, 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 não. E aí onde que ela teria que responder que ela viu aqui, por exemplo, ela disse que ela não viu. Mas isso como dizem, força do hábito, né? A pessoa ela se habituou a responder aqui e aí ela erra. É, e
método dos estímulos constantes, que é o terceiro método, ele é um método que ele evita esse tipo de erro. Como? É, Ao invés de você fazer uma apresentação desse jeito, você faz uma apresentação da ordem da intensidade dos estímulos completamente aleatória, tá? E aí já entra um pouquinho de estatística nos estímulos constantes. E, e você descobre o limiar absoluto da pessoa, ao invés de fazer uma média das respostas como é aqui, você traça uma curva psicométrica que vocês vão ver, que eu vou explicar depois como é que traça uma curva psicométrica, e você calcula o ponto de 50% dessa curva psicométrica, que é o ponto onde 50% das vezes a pessoa respondeu corretamente, né? Então, por exemplo, se 50% das vezes a pessoa percebeu o, o estímulo presente quando ele realmente estava presente, ok? Então você faz esse cálculo. E por que isso? Porque a gente nem sempre responde igual. Então o limiar ele é uma estatística, tá? Uma média, é uma estatística de, de probabilidade de resposta. Por quê? Porque a gente não responde sempre da mesma maneira. Então, às vezes você percebe um estímulo, às vezes você não percebe, tem N razões para isso acontecer. Mas o ponto é que a gente nem sempre responde da mesma maneira. E o modelo diz que a gente, em termos de resposta, a gente tem uma distribuição normal, né? Então, não sei se vocês lembram, mas a distribuição normal é mais ou menos isso aqui, né? Sem ser as tracejadas, tá? Essas linhas contínuas aqui. Então, a distribuição normal, ela é uma distribuição, é, é uma distribuição simétrica, tá? Que ela vai decrescendo para os dois lados depois desse pico aqui. Então, em termos de resposta, o que significa? Que a pessoa dá aqui no, nesse tipo de resposta maior taxa de respostas. Aí quando esses estímulos vão ficando mais fracos, ela vai diminuindo a resposta. Quando eles vão ficando muito mais fortes, ela diminui também a resposta. Então, onde ela dá maior taxa de respostas é onde seria o limiar dela, né? Que é onde ela passa ou não a perceber. E a curva psicométrica ajustada à curva normal é a curva é a distribuição normal, né, de resposta acumulada. Então é como se eu pegasse isso aqui, juntasse isso aqui desse tracejado, aí isso aqui, juntasse isso aqui desse tracejado, blá blá. Então vocês percebem que ele vai fazendo assim, né? Vai fazendo uma curva que chamam de sigmoide, né? Que parece um S aqui. Bom, aí alguns conceitos agora, tá? De psicofísica, pra gente encerrar esse vídeo. Que são os conceitos que vocês vão ter que calcular no exercício, que vocês vão ter que entender esses conceitos para vocês poderem fazer o relatório de vocês do que vocês encontraram. Então, numa apresentação onde tem várias intensidades de estímulo, você tem um contínuo aqui de estímulo, né? Então você tem um ponto de limiar terminal, um limiar terminal, que é a parte desse contínuo onde você não percebe mais o estímulo, tá? Então, ele é o oposto do limiar absoluto. O limiar absoluto eu já falei pra vocês, que é onde vocês deixam também de perceber o estímulo, mas o terminal quando a intensidade está tão grande
que você não percebe mais. Então, na audição, isso é bem visível, assim, né? Na audição, a gente escuta uma determinada faixa de frequência. Acima dessa taxa de frequência, né, muito, muito agudo, a gente deixa de perceber, né, um som. E acima, né, se, por exemplo, um som muito grave, uma frequência muito baixa, a gente também deixa de perceber, tá? Então, ou uma luz muito fraca aqui no limiar absoluto, às vezes a gente deixa de perceber essa luz, ok? Então, o limiar absoluto, tá? Aqui ele é no começo desse contínuo, onde a gente começa a perceber o estímulo, e o limiar terminal, onde a gente deixa de perceber o estímulo, tá? Aí tem um estímulo padrão, então quando você está fazendo o experimento de psicofísica, você tem um estímulo padrão que você vai comparar. Se você tiver querendo, ao invés de calcular o limiar absoluto, calcular o limiar diferencial, tá? O limiar diferencial eu já falei sobre ele naquele exemplo do experimento do Weber, né? Que quando o limiar diferencial é aquela quantidade de estímulo que precisa ser alterada para essa mudança ser apenas percebida, ok? Então, é o tanto que você muda de um estímulo padrão que você percebe ele como diferente do estímulo padrão, tá? Então, tem uma última coisa aqui que eu preciso falar. Tem uma certa diferença entre o limiar e o ponto limiar, tá? O ponto limiar são pontos. O limiar, eles indicam distância, tá? Então, se você está falando de limiar absoluto, você está falando da distância do estímulo zero até o ponto onde a pessoa passa a perceber. O ponto de limiar é esse ponto. Esse aqui indica a distância. Então, tanto para o ponto limiar terminal, como para o ponto limiar absoluto, os números é o mesmo. Então, é só uma distinção mais acadêmica, por assim dizer. Só que quando você está falando de limiar diferencial, isso muda. Porque o limiar diferencial ele é o delta, né? Ele é a diferença entre o estímulo padrão e o ponto do limiar diferencial. Esse ponto de limiar diferencial é é aquela aquela quantidade total que você tem que você percebeu a diferença do estímulo padrão. E o limiar diferencial é a diferença entre a quantidade total e do estímulo padrão. Ok? Então, por fim agora, o que vocês vão ter que calcular nesse exercício e as estatísticas que se pode calcular com métodos de estímulos constantes. Então, a primeira é o limiar diferencial, que eu já falei que é, né, que é o que precisa mudar para ser percebida, a quantidade que precisa mudar para ser percebida. Para calcular o limiar diferencial, você tem que pegar o ponto do limiar superior, subtrair pelo do limiar inferior e dividir por 2. O ponto do limiar superior é o ponto no qual a pessoa responde corretamente 50% das respostas de maior que. Tá? Porque assim, quando você está fazendo, por exemplo, no experimento do software, da disciplina, você tem que responder se o estímulo de comparação ele é maior que, é menor que ou é igual, correto? Então, o ponto de limiar superior é o ponto de 50% na curva psicométrica das respostas maior que a pessoa responde corretamente. O ponto do limiar inferior é a mesma coisa, só que para resposta menor que. Então, você vai traçar a curva psicométrica, né, do menor que, e aí você vai encontrar o ponto de 50%. Ok? E o PIS, ele é a média do ponto de limiar inferior com o de limiar superior. O PIS, ele é muito importante, porque
ele é o ponto no qual o participante julga o estímulo de comparação igual com o estímulo padrão. Então, por exemplo aqui, vamos supor na curva psicométrica, vamos supor que o estímulo padrão seja 190, tá? Aí vamos supor que ele seja 190. Aí vamos supor que o limiar do participante é 180, ok? Se o participante, perdão, o PIS aqui é 180, tá? O PIS é 180 e o estímulo padrão é 190. Se o participante tem um PIS com 180, significa que ele julga o estímulo de comparação igual ao estímulo padrão. Se o estímulo padrão tem 190, que o participante está fazendo? Ele está estimando o estímulo de comparação como maior do que ele realmente é. Então o que acontece? O participante ele está superestimando o estímulo de comparação. Entendeu? Então, se o PIS der menor do que a quantidade do estímulo padrão, significa que o participante superestimou. Se o PIS der maior que o estímulo padrão, significa que o participante subestimou o estímulo de comparação, que é o estímulo que ele tem que julgar em comparação com o estímulo padrão. Ok? Aí tem também outra coisa que dá para você calcular, é o erro constante. O erro constante ele é a distância entre o PIS e o estímulo padrão. Então seria em média o quanto que a pessoa ela erra, tá? Ela erra de diferença entre o, no julgamento do estímulo de comparação, tá? O K é a constante de Weber, então não sei se vocês lembram aqui da fração de Weber, isso aqui é a constante de Weber, tá? Então, é, que, que seria, quanto que seria essa constância, né, do limiar, do limiar diferencial sobre o estímulo, né? Então, dá para você calcular com o limiar diferencial sobre o π, a constante de Weber. E tem um intervalo de incerteza, que é a última estatística aqui que dá para você calcular, que você calcula subtraindo o ponto de limiar superior do ponto de limiar inferior. Tá? O intervalo de incerteza é até onde a pessoa, em média, né, até onde que a pessoa ela responde, ela ainda erra no julgamento dos estímulos. Tá? É até onde ela tem um julgamento de julgar um que é maior como menor ou um menor como maior, tá? Então, de conceitos, é basicamente isso, beleza?